Ei, estudante! Você sabia que temos uma biblioteca inteira à nossa disposição? Através do Studio, você encontra 2 ambientes que são fundamentais para a sua experiência. O sistema Minha Biblioteca, com diversos livros responsivos e até mesmo leitura em voz alta para você conseguir adquirir conhecimento de qualquer lugar. Além disso, também temos a Biblioteca Unicesumar, com diversos periódicos e artigos científicos. Nestes 2 ambientes, você encontra as bibliografias básicas e complementares de todas as matérias do seu curso. Tá esperando o quê? Acesse unicesumar.edu.br/biblioteca e expanda agora os seus conhecimentos. Unicesumar EAD. O futuro começa agora. Hoje nós vamos fazer exercícios. Hoje a gente tem muita conta para fazer. O que nas aulas anteriores a gente tinha mais teorias e discussões, hoje nós vamos sim calcular muita coisa. Então, quando a gente faz o relembrando, inicia a nossa aula, já pega aí um rascunho, um caderno, alguma coisa aí que você possa realmente rabiscar. Pegue também sua calculadora, a gente vai fazer junto essas contas aqui, beleza? Nossa aula de Química Experimental semana passada, falando sobre as misturas, as soluções, quais foram aquelas, como separar essas misturas homogêneas, heterogêneas. A gente recapitulou também na aula passada sobre todos os experimentos que estão disponíveis, que vocês já podem fazer. E vocês viram que foi a maioria, né? Tem poucos experimentos que a gente ainda não viu, até porque estamos na semana 7. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre soluções. Beleza? Bom, aula de hoje, soluções. Nós vamos relembrar, então, o que é uma mistura homogênea. Toda solução é a partir de uma mistura homogênea. E, então, a gente tem uma concentração, que é a partir da quantidade de soluto dentro da quantidade de solvente. Para essas soluções, a gente já viu um pouco sobre como fazer as misturas ali, né? Coeficiente de solubilidade. Mas nós podemos ter soluções gasosas, em que então tem um gás dissolvido em outro gás, ou seja, oxigênio dissolvido no nitrogênio, o próprio ar é uma solução gasosa. Nós podemos ter líquido dissolvido em gás, como, por exemplo, o cloroformo dissolvido no nitrogênio. Nós podemos ter um sólido dissolvido no gás, como, por exemplo, o gelo seco dissolvido em nitrogênio. Então, a gente tem a sublimação desse gelo seco. Podemos ter soluções líquidas, em que temos um gás dissolvido no líquido, como, por exemplo, o dióxido de carbono dissolvido em água, forma algumas bolinhas, né? O refrigerante mesmo é um exemplo disso. Temos o líquido dissolvido no líquido, como, por exemplo, álcool e água, essa mistura entre 2 líquidos. E temos o sólido dissolvido em líquido, que é, por exemplo, o açúcar dissolvido em água, sal dissolvido em água, mais comum da gente observar. Para o sólido, nós podemos sim ter um gás dissolvido no sólido, como, por exemplo, o hidrogênio dissolvido em paládio. Podemos ter um líquido dissolvido no sólido, como o mercúrio no ouro, e podemos ter um sólido dissolvido no sólido, como cobre e níquel. Tudo isso para a gente falar que temos diferentes formas de soluções, são as mais diversas. A gente acaba exemplificando essa, né, de sólido dissolvido no líquido, mas todas essas são exemplos de soluções. Tudo bem? E a forma mais comum, inicial, aquela primeira que a gente vai ver, é com uma concentração comum, ou então concentração mássica, que nada mais é do que a massa do soluto dado por volume de solução. A massa do soluto aqui, ela pode ser dada em gramas, em miligramas, em microgramas, em quilos, ou ela pode ser dada em volume de solução, então em litros, em metros cúbicos e ml. Tudo isso é importante é que esteja uma unidade de massa por uma unidade de volume. Pensando nisso, e parecido a isso, temos a concentração molar, ou então a molaridade,
E aí é mol por solução. Então, é mol por litro, mol por ml, mol por metro cúbico. Observem também a unidade, a abreviação aqui de concentração comum ou de concentração mássica é o C maiúsculo, enquanto da molaridade é o M maiúsculo, então um M que tem uma perninha assim puxada também, em algumas literaturas encontramos essa nomenclatura. Pessoal, coloquei a tabela para a gente relembrar. Talvez esteja pequeno aí para você, mas só para fazer uma referência de que nós falamos então de concentração em massa e concentração em mols. Qual é aquele valor, aquilo que a gente já viu e que faz essa referência entre algo que está em massa e algo que está em mol, que faz essa conversão entre esses dois materiais de gramas para mol e mol para gramas? Este valor é a nossa massa molar ou massa atômica. Então, a massa sempre vai estar identificada na tabela periódica. Aqui hoje nos exercícios, a gente vai falar, por exemplo, qual é a massa molar do NaOH? Já vai estar dado para vocês, massa do NaOH é de 40. E aí, por exemplo, nós vamos observar aqui na parte inferior, tá vendo que a massa atômica está bem abaixo do número, né? Então, aqui no Na, ele está 22,96, alguma coisa. A gente vai arredondar para 23. Então, Na, a massa é 23, mais oxigênio, que é 15,909, ou, arredondando para 16, mais o hidrogênio, que é 1. Então, 22 mais 16 mais 1, nós temos a massa, então, massa molar do NaOH de 40 gramas por mol. 40 gramas por mol, vou até conferir agora, ó. Vai estar a massa aqui do Na, 23, mais oxigênio, 16, mais hidrogênio, 1, é isso aí. 23 mais 16 dá 39, mais 1, 40. Então, toda vez que a gente falar de massa molar, já vai ser dado para vocês o valor nestes exercícios. Não quer dizer que em outros vocês não precisem de estar com a tabela periódica em mãos ou observar a tabela periódica dada para chegar nesse valor de massa atômica e massa molar. Beleza? Simplesmente somando a massa de cada elemento que está ali naquele material. Então, vamos fazer o primeiro exercício? Pessoal, aqui o intuito hoje é que vocês comecem a falar aí no chat as respostas, beleza? Então, enquanto eu vou lendo o exercício, vou começando a falar sobre ele, já vão tentando fazer esse exercício, colocando aqui no chat, para que assim não fique algo tão automático de eu já resolver tudo aqui para vocês, e sim vocês começarem a tentando também. Isso auxilia na aula, que daí vocês já trazem as dúvidas de onde, do que vocês erraram para chegar na resposta, do que deu de diferente, beleza? Então, no exercício 1, nos pede que no preparo de uma solução foram utilizados 30 gramas de hidróxido de sódio em 200 ml de água. Qual a concentração comum? Então, aí o André falou 20%. Tá, mas espera aí. Concentração comum que ele está pedindo, a gente vai encontrar em massa por ml, ou massa por litro, né? Se a gente tem aqui gramas por ml, ó, podemos deixar nessa unidade. Ou concentração molar. Qual é a concentração molar deste material? Aí sim, em mol por ml ou mol por litro. Então, são duas respostas que esse exercício pergunta. O André já está falando aí do primeiro, né? Que seria 150 gramas por litro. E a mol por litro, qual que seria essa segunda concentração? Vamos ver se o André está certo? Aqui, então, pessoal, é importante que vocês leiam muito bem o enunciado para entender o que ele se pede. Porque isso que o André fez, tá tudo bem, André, é comum e muita gente faz.
já que a gente está aprendendo junto aqui, justamente para não cometer mais isso, não ter essa confusão. Toda vez que pede concentração comum ou concentração mássica, você vai encontrar um valor de massa por volume e concentração molar, mol por volume. Daqui a pouco a gente vai ver algumas outras medidas que pedem porcentagem, beleza? Ninguém achou aí o valor em concentração molar ainda? Vamos lá, corrigir a primeira parte. Concentração comum era bem tranquilo, né? O André acertou. Chegamos ao valor de 30 gramas dividido por 200 ml ou por 0,2 litros, que nos dá o valor de 150 gramas por litro. Ah, professora, eu deixei o resultado em gramas por ml. Tá correto também, não tem problema, beleza? E aí, como o Leandro colocou, nosso resultado tem que estar em gramas por litro, gramas por ml e não em porcentagem, beleza, gente? Nós queremos realmente esse valor nesta unidade aqui, ó, em 150 gramas por litro ou gramas por ml também estaria correto, sem problema nenhum. Para transformar para mol, nós vamos utilizar a regra de 3. Se você compreende de outra forma esse cálculo, se você acha mais fácil fazer por outra forma, tá tudo certo também. A regra de 3, eu, professora Natália, acredito que é válida, porque depois que você entende ela, você aplica ela aqui para química, em fenômenos de transporte, em física, enfim, em outras diversas matérias. Então, pode ser interessante a regra de 3, beleza? Mas se você chegou nesse resultado por outro valor, tá tudo certo também, por outra forma. O resultado vai ser o mesmo, mas se você chegou por outro tipo de conta, tá valendo. Para molaridade, ou melhor, para concentração molar, que é a mesma coisa que molaridade, nós vamos utilizar então a fórmula, né? Molaridade é igual a número de mols dividido por volume. Só que agora o número de mols a gente não tem. Sabemos que 1 mol tem a massa de 40 gramas. Sempre, né? 1 mol de NH vai ter essa massa molar. Assim como quantos mols vai ter para 30 gramas? Essa 30 gramas aqui, ó, veio do próprio exercício no que nos foi dado. Então, agora a gente transforma essas 30 gramas para uma quantidade de mols. Fazendo por regra de 3, nós fazemos, então, aquela multiplicação, né, cruzada. 40 vezes x é igual a 30 vezes 1. Chegando no resultado de 0,75 mols. Acabou aqui o exercício? Não. Agora a gente substitui esse 0,75 lá no número de mols, para que a gente ache a concentração molar. Então, 0,75 dividido por 0,2 é igual a 3,75 mols por litro. O André aí acertou esse resultado, muito bem. Se você deixasse em ml, também estaria correto. 0,75 mols dividido por 200 ml também estaria correto o seu resultado em mols por ml, sem problema nenhum. Geralmente deixamos em litro, mas os seus múltiplos ali de volume também estão corretos. Sem nenhuma dúvida aqui, tudo certo, exemplo 1, podemos ir para o próximo. Aqui sim, ó, ali como o André e o Leandro falou, aqui nós vamos pedir a porcentagem. Então, qual é a fração? Tudo que for fração vai ser porcentagem. Porcentagem mol-mol, que é no caso da fração molar. Porcentagem de outras formas que a gente já vai ver, mas essa é a primeira. Fração molar. Então, é o número de mols de uma substância dividido pelo número de mols total. Imaginando o exemplo de água e NaOH. Nós temos o número de mols de água e nós temos o número de mols de NaOH. Então, a gente consegue achar a fração molar de cada um. E lembrem-se que
Se estamos falando que você sabe a composição de todos os materiais, a fração molar da soma de todos eles, então, vai ser igual a 100%. Então, se são 4 materiais ali, você tem o número de mols dos 4. Você consegue achar a fração molar deles e assim fazer realmente a soma de todos tem que ser igual a 100%. Beleza? No exemplo 2, no preparo de uma solução, foram adicionados 30 gramas de hidróxido de sódio em 200 ml de água. Percebam que a gente tem uma quantidade de massa de hidróxido de sódio e uma quantidade de volume de água. Qual é a fração molar desses componentes? Como eu disse para vocês, já foi dada a massa molar, mas se vocês quiserem achar esse valor lá na tabela periódica, enquanto vocês calculam aí, vamos voltar? O NaOH a gente já calculou, né? Mas o oxigênio da água, olha lá, o oxigênio é 16, então vai ser 16 mais 1 mais 1. Então, 18 gramas por mol é a massa molar da água. Beleza? Fração molar, então, é sempre em porcentagem. Alguém será que já chegou em algum resultado aí, por exemplo, 2? O André fez esse raciocínio que eu falei para vocês da regra de 3 de outra forma. Achamos quantos mols temos em 30 gramas, depois divide esse resultado pelo volume. É também outra forma de pensar a regra de 3. Ainda continua sendo regra de 3. Mas se vocês tiverem outra forma de raciocínio, como tem, existem, tá tudo certo também. Aquela de que eu acredito que a regra de 3 vale para qualquer que seja a unidade. Então pode ser interessante entender como acontece a regra de 3 e repetir ela para diversas situações. Ninguém tem a resposta do exemplo 2? Vamos corrigir junto, então. Neste exemplo 2, a gente vai calcular primeiro para o NaOH. 40 gramas temos em 1 mol de NaOH. Quantas gramas de NaOH nós temos aqui? 30, né? É a mesma conta que a gente fez no slide anterior. Chegamos a 0,75 mol de NaOH. Nenhuma novidade até aqui. Então, a gente consegue chegar no valor de número de mol de NaOH, a porcentagem, a fração molar de NaOH, como sendo 0,75 dividido por 11,1 mais 0,75. Como a gente sabe desse 11,1? A gente pega, então, 18 gramas tem 1 mol de água. Quer dizer que 200 gramas de água vão ter X mols de água. Então, vão ser 11,1 mols no total. Essa mesma continha aqui a gente repete para a água. E aí chegamos no valor total de 11,1 mols para a água. Beleza? Somando tudo isso, divide 0,75 pelo resultado, chegamos em 6%. Quer dizer que nessa solução, nós temos 6% de NaOH e 94% de água. Somando os dois, óbvio, tem que dar 100%. Então, é até interessante, porque na prova ou em alguma outra situação, você pode conferir se o seu valor está correto. Você pode calcular para um, calcular para outro, na hora de somar, eles têm que dar 100%. E aí você tem certeza que sua conta foi corretamente feita. Beleza? Pediram aí para explicar da água de novo. Vamos fazer? Vamos ver se eu consigo explicar aqui com o mouse, gente. 18 gramas de água temos em 1 mol. Beleza. Quer dizer que, então, 200 ml. Agora a gente vai transformar em ml para grama. Lembra que a densidade da água é 1? Então, sabemos que 200 gramas de água equivale a X. Então, eu vou até pegar aqui a calculadora para fazer com vocês, hein? Se a gente pegar, então, 200 dividido por 18, chegamos no valor de 11,1 mols. Então, X para a água é igual a 11,1 mol.
nada mais é do que fazer a multiplicação cruzada, né? 200 vezes 1 é igual a 18 vezes x. E então chegamos a esse valor. O que vocês podem ter ficado na dúvida é que a gente fez a transformação de 200 ml de água para 200 gramas, porque cada grama de água tem 1 ml. Então, isso equivale a 200 gramas de água. Foi só arredondamento mesmo, né, de densidade, 1 grama para 1 ml. A gente nem colocou o valor de 0,9 alguma coisa, independente da temperatura. Só um arredondamento mesmo para que a gente consiga chegar nesse valor. Você vai falando que então tirou a dúvida. Sem mais dúvidas, podemos ir para o próximo, que é a fração mássica. Aqui até não coloquei a mudança aqui do slide, né? Já ficou a resposta para vocês. Mas é o mesmo raciocínio. O que era em fração molar, mol de uma substância pelo mol total, aqui é massa de uma substância pela massa total. Até observem, gente, que a gente sempre coloca a fração como porcentagem NN, porcentagem MM e assim por diante. Por quê? Imagine que vocês estão escrevendo um texto e aí você coloque, adicionando um valor de 13%. Tá, mas 13% em relação à sua massa, ao seu volume, ao seu número de mols, ao quê? Então, na sequência desse nome, desse valor, então você coloca lá, prepare uma solução 13%, abre parênteses, MM. Sabemos que é a massa de NaOH pela massa total. 13%, abre parênteses, MM, fecha, de hidróxido de sódio em água. A gente sabe qual é a unidade. Aqui é a mesma coisa, abre parênteses, coloca N/N. É justamente porque é tudo porcentagem. Então, a gente tem que saber qual é o tipo de porcentagem que estamos utilizando. Aqui na fração mássica, a gente colocou os mesmos valores, né? 300 gramas de água e 200 de 30 gramas de NaOH e 200 de água. E aí a gente chega facilmente nesse valor, né? De 13% e de 87%. Lembrando que, se é fração mássica, a gente tem que dividir pela massa total, pela massa do nosso solvente e do nosso soluto também. Então, é somada pela massa total do material. Densidade 1 kg por litro ou 1 grama por mol, 1 grama por ml, e assim chegamos ao valor que a soma tem que dar 100%. Não adianta, se você chegar no valor que a soma não vai dar 100%, esse valor está provavelmente incorreto. Fração mássica é bem mais tranquilo, né? Agora, o próximo já é vazão volumétrica. Vazão volumétrica é geralmente a partir de, então, diluição de um soluto líquido. A gente não tem como pegar aqui diluição volumétrica para 100 gramas de NaOH, porque esse é um produto sólido. O NaOH é sólido. Então, como que você vai chegar nesse valor, nesse produto sólido, se a gente está falando de um material que é líquido? Então, observem aqui que para preparar uma solução de 220 ml de acetona, então nós temos o material acetona em 500 ml de água. E aqui sim, é volume por volume. Qual é a fração volumétrica? Chegamos novamente no valor de porcentagem, abre volume, volume, fecha, de acetona em água. Então, prepare uma solução 30%, abre parênteses, volume, volume, fecha, de acetona em água. Então, a gente sabe que é na base de volume e não na base de massa ou na base de mols. Por isso, essa diferença. No final, é simplesmente a gente poder somar todos eles e chegar a 100%. Percebam também que aqui a gente tem a fração volume por volume, nós temos massa por massa e mol por mol. Poderia ser misturado? Fração massa por volume? Também poderia. Temos situações que acontecem e tá tudo bem.
O importante é seguir o que é pedido. Geralmente, quando é massa por volume, nós temos esse caso aqui, ó, de massa pelo volume, e aí é importante lembrar, é o volume da solução, volume total. Assim como aqui é a massa total, se for massa por volume, também é volume total. Então, a gente sempre tem que somar todo aquele volume, ou massa, ou número de mols, a gente tem que somar sempre o total do soluto e do solvente. Fechamos fração para chegar na diluição. Diluição eu vou esperar, gostaria que vocês chegassem aqui a algum resultado. Diluição é mais interpretação do que conta, hein, gente? Na diluição, nós temos aqueles exemplos em que a gente vai pegar uma solução mãe, ou aquela solução muito concentrada, por isso chamamos de solução mãe, porque a partir dela é uma solução que está com uma grande quantidade de mols por litro, mols por ml. Ela está muito concentrada. A partir dela, às vezes ela vai ser 5, 10 mol por litro. Ela vai ser muito concentrada. A partir dela, você consegue preparar uma solução de 5, de 3, de 1 mol por litro, de 0,5 mol por litro, qualquer que seja a solução que você queira. Só que para isso, nós temos que fazer essa continha. Então, imagine como sendo I de inicial e F de final. Nós temos uma concentração dessa solução mãe. E a gente quer saber qual é o volume que eu quero retirar dessa solução mãe, para que a solução final tenha uma determinada concentração e um volume total. Então, tudo isso daqui é mais uma parte de interpretação do que de contas. Vamos ver juntos o exemplo 5. Se alguém tiver resposta, já vai colocando aí para nós. Temos uma quantia de 75 ml de água adicionados diretamente em 25 ml de solução, que é 0,2 mol por litro. Olha só, vou até fazer referência. Eu só coloquei de propósito esse daqui, tá? Às vezes a gente tem o M grandão. Esse M grandão nada mais é do que mol por litro. É a mesma coisa. Simplesmente nomenclatura. É importante a gente saber, porque dependendo da situação, dependendo do livro, dependendo aonde vocês encontrarem isso, pode ter com M grandão ou com o mol por litro. Então, ao adicionar uma quantia de 75 ml de água diretamente em 25 ml de uma solução 0,2 mol por litro de cloreto de sódio, qual é a concentração final dessa solução? Então, aqui pede qual é a concentração final. A gente tem a quantidade de volume inicial, de volume final, nós temos a concentração inicial e pede-se qual é a concentração final. Então, é essa interpretação que pode dar alguma confusão. Por isso, sempre leiam de determinadas diferentes formas esse exercício. Tentem interpretar para não ter erro. O legal é que aqui no chat já tenho 3 resultados diferentes, né? 005, 0005 e 0,0005. Ah, não, 2 resultados diferentes, né? Isso. Então, vamos ver qual que é o correto? Alguém mais chegou aí a algum valor? Isso tudo vai nos dizer qual é a concentração final. Você pode querer encontrar a concentração final, você pode querer encontrar qual é o volume que eu preciso para ter essa concentração final. Então, é mais ou menos isso. O volume inicial é de 25 ml e uma solução de 0,20 mol por litro. Então, toda essa parte aqui já foi definida. O volume final, olha só a pegadinha. Qual que é o volume final que tivemos? Ao adicionar uma quantia de 75 ml em 25 ml de água. No total, nós temos 100 ml. É esse tipo de interpretação
que a gente consegue chegar, então, para a concentração final, que vai ser de 0,05 mol por litro. Viram só? Então, toda essa transformação aqui é o que vai diferenciar, dar uma questão certa ou uma questão errada, hein? Observem bem. 0,20 vezes o 25 nada mais é do que a concentração final vezes 100. Importante que as unidades são as mesmas. Se a gente está com uma concentração inicial, deixa eu mudar aqui nosso ponteiro. Se estamos com uma concentração inicial em mol por litro, concentração final é mol por litro. Se o volume inicial é ml, volume final também é ml. Se você transformar o volume inicial em litro, volume final você também tem que transformar em litro. Então, as unidades de um lado da equação e do outro têm que ser as mesmas, iguaizinhas. Para tirar dúvida, você poderia até colocar as unidades na frente de cada valor para que não tenha erro, não tenha confusão. Mas as unidades têm que ser as mesmas, começo ao fim, para que a gente saiba, então, concentração final 0,05 mol por litro é essa concentração final. Vamos ver raciocínio agora lógico, se está correto? A gente tinha uma solução que era 0,2 mol em 25 ml. Adicionamos água nessa solução. Peraí, quando a gente adiciona água nessa solução, a gente diminui a sua concentração. Ou seja, a gente dilui ela, né? Aumenta o seu valor de água. Então, a concentração final, consequentemente, tem que ser menor do que essa. Você que tinha chegado aí no valor de 0,005, imagine só, você ia sair do valor de 0,20 para 0,005. Seria um pulo muito grande. Então, sempre que vocês terminarem esse valor, terminarem de fazer a diluição e chegar nesse valor de volume ou de concentração, para observar. Esse resultado faz sentido? Eu estou com um valor que, poxa, faz sentido. Ou não, eu estou com um valor muito absurdo. Aquele 0,005 não é que está absurdo, mas ele está muito pequeno. Pensa, seria dividir 20 vezes 30? Enfim, teria que dividir aqui agora, mas vocês vão diluir muito. Você aumentou só 75 ml de água e diluiu demais a sua concentração. Então, é por aí que a gente observa, ok? Por isso, resultado final de 0,05. Vou até dividir para poder fazer a proporção e explicar de outra forma aqui para vocês, né? Estamos com valores arredondados. Olha só, nós temos uma parte de 25 ml. Adicionamos mais 3 partes de 25 ml, ou seja, ficamos com 4 partes iguais. Quer dizer que se a gente pegar essa concentração, então, de 0,20, dividir por 4, a gente chega também nesse volume. Então, a proporção aqui é de 1 para 4. Tem que dividir proporcionalmente. Às vezes, por essa ideia de proporção, a gente não consegue chegar no resultado final certinho. É isso aí, André, de 1 para 4. Às vezes, esse valor de proporção não é exato, mas é ali um 0, 1 para 4, 1 para 3,5, 1 para 5. Então, você consegue chegar no valor aproximado dessa resposta. Beleza? E aí o pessoal está falando, será que seria mol por litro ou mol por ml? Wellington, vamos lá de novo, agora vale a pena então eu desenhar para você, tá? E para os outros também que estão com essa dúvida. Se a gente está com a concentração inicial aqui em 0,20 mol por litro vezes o 25 ml, o nosso resultado vai ser a concentração vezes o 100 ml, correto?
Se o ml de um lado corta com o ml do outro, a nossa concentração só pode ter essa unidade aqui, ó, mol por litro. Tudo bem? Então, a mesma concentração inicial tem a unidade da concentração final também. Se você transformar esse valor aqui, ó, de 25 ml para 0,025 litros, aqui você tem que transformar também para 0,1 litros. Transformou de um lado, você tem que transformar do outro, para que a hora que a gente chegue nesse equacionamento aqui, um cancelar com o outro lado, tá bom? Então, está correta essa forma de mol por litro. Beleza? Vamos falar agora um pouquinho sobre titulação. Pessoal, titulação nada mais é do que uma reação de neutralização. Nessa reação de neutralização, a gente vai ter realmente uma concentração aqui de mols por litro de uma base e uma concentração de mol por litros aqui de um ácido, ou vice-versa. Tudo bem? A gente pode ter o ácido embaixo e a base em cima também. Tudo certo. O importante é que nós começamos a gotejar um material no outro. E aí, a partir do momento que você começa a gotejar deste formato aqui, começa a fazer a agitação e o gotejamento, você tem o volume aqui começando a ser contado. O que era lá em cima, no zero, você vai gotejando, esse volume vai caindo e vai contando 1 ml, 2 ml, 3 ml, até que, depois que você adicionou no início, vai ser adicionado realmente uma solução aqui de viragem, uma solução que dá uma cor para essa titulação. E essa cor, então, vira no momento que a gente tem a neutralização completa daquele material. Se a gente está aqui no Erlenmeyer, então, com uma base, começamos a adicionar uma gotinha de ácido, neutralizou toda uma base. Mais uma gotinha neutralizou, mais uma gotinha neutralizou, mais uma gotinha, quer dizer que eu não tenho mais o ácido embaixo. Agora, eu vou ter um excedente desse material que estava aqui na bureta. A partir desse momento, quer dizer que tudo que estava na bureta, tudo que estava aqui no Erlenmeyer foi realmente reagido. Agora eu vou ter excesso. Então, antes de ter excesso, a gente para a titulação, estabiliza ela, tá? Cessa o gotejamento. E é neste ponto que a gente tem a equivalência. Quer dizer que todo o material que estava no Erlenmeyer foi realmente neutralizado com todo o material da bureta. Para isso, utilizamos os indicadores ácido-base. Dependendo do tipo de indicador, a gente tem diferentes tipos de cores. Eles vão ter também diferentes tipos de diferentes valores de pH para essa viragem. Mas vamos focar agora nas cores. Um papel tornasol é realmente um papelzinho que você coloca ali dentro da solução. Ele fica meio rosa no meio ácido e azul no meio básico. O azul de bromotimol, ele fica amarelo em meio ácido, azul em meio básico. A fenolftaleína, ela é incolor em meio ácido. Então, quer dizer que aqui nós temos o Erlenmeyer com um ácido, né? E aqui na bureta uma base, porque olha só, tem color. A partir do momento que começou a chegar no valor ali de neutro para base, aí começa a ficar vermelho. Então, começou a ficar um pouquinho rosinha, pronto, a gente cessa a reação, quer dizer que todo o ácido que estava aqui foi realmente neutralizado pela base que estava na bureta. Beleza? É esse o processo de titulação. E aí, toda a parte de escala de pH, a gente pode fazer a partir dessas continhas. Nós estamos vendo a concentração de mol por litro, concentração de grama por litro. A escala de pH nada mais é do que a concentração em mol por litro de H+. Então, aquele H+,
Tudo que tiver entre colchetes quer dizer mol por litro. Então, toda vez que vocês encontrarem este valor aqui, ó, entre colchetes, é para indicar concentração em mol por litro. Portanto, quando você quer achar o pH, é só fazer menos o log daquela concentração de H+. Vamos ver um exemplo? Concentração de H+, é igual a 1,4 vezes 10 elevado a menos 3. Pessoal, tentem colocar aí na calculadora de vocês. Porque pode ser algum fator de digitar. Então, eu aconselho realmente a digitar 1,4 vezes 10 a menos 3. Dá um igual. E depois você fazer menos log, abre o parênteses e coloca o answer, né? Tecla tequinha answer, que quer dizer a resposta anterior. E assim fica mais fácil para não errar este valor aqui de qual que é o pH da solução. Como que a gente acha esse? pH, então, é igual a menos log da concentração de 1,4 vezes 10 a menos 3, ou seja, pH de 2,85. Se você não clicou aí na calculadora, depois volta, coloca, faça o teste. Se você não chegou nesse valor, tem alguma coisa na digitação que pode não estar dando certo. Então, façam a digitação desses valores corretos para que a gente tenha, então, o menos log, não LN, menos log desse valor. É isso aí, André. Arredondamos de 2,85 alguma coisa, né? 39 no seu, mas arredondamos esse valor de 2,85. Quer dizer que se a gente tem essa concentração de H+, a gente está num pH de 2 ponto alguma coisa, ou seja, uma solução muito ácida. Ok? Isso aí, sinal que o pessoal está chegando nesse resultado. Gostei de ver, hein? Por fim, vamos falar de solução tampão? É aquela, então, em que o pH ele permanece o mesmo depois que a gente adiciona algumas quantidades de ácido ou base. Então, a solução tampão é uma solução aquosa e ela é feita ou de um ácido fraco com sua base conjugada ou de uma base fraca com seu ácido conjugado. O importante disso daqui é entender que temos diferentes soluções tampões para cada tipo de pH objetivo que a gente quer e para cada tipo de solução que a gente vai fazer. Quando for um ácido muito forte adicionado a uma água, por exemplo, água normal, pH muda. Agora, se essa mesma quantidade de ácido é adicionado numa solução tampão, pH vai mudar ali 0,0 alguma coisa, vai ter uma alteração baixa. Então, a solução tampão tem esse objetivo. Você precisa decorar, saber qual que é o ácido, qual que é a base que ele é formado? Não, nós temos diferentes situações, diferentes soluções tampões para diferentes pHs. Às vezes você quer trabalhar no pH de 8, vai ter uma solução tampão específica que é feita para que o pH 8 seja mantido. Às vezes você quer trabalhar no pH 3, vai ter uma solução tampão para isso. Beleza? O importante é que, claro que se você adicionar ali, você tem 10 ml de solução tampão e adicionou 20 ml de uma solução muito concentrada, o pH final vai mudar. Estamos falando assim, pequenas quantidades de ácido ou base, pH vai praticamente não mudar mesmo. Só relembrando o nosso laboratório virtual para vocês acessarem a Lei de Química Experimental. Espero que tenham gostado da aula de hoje. A gente se vê semana que vem. Até segunda. Tchau, tchau, gente.